12. As chaves para as portas do reino. Depois de meu livramento, passei o resto do ano aprendendo o significado das chaves que Deus me dera. Sabia que Jesus tinha as chaves da vida, e quando o recebi e nasci de novo, a porta da vida após a morte fora aberta para mim. Ele também abriu completamente a porta de meu armário emocional naquele dia no escritório de aconselhamento com Mary Ann. Descobri que o significado das chaves se estendiam muito além daquilo. Se quisesse experimentar mais vida nesta vida, precisava usar as chaves para abrir as portas diariamente. As portas da paz, da plenitude, da realização, do amor, da abundância, do crescimento, da libertação contínua, da frutificação, da restauração, do propósito e da integridade. Uma das chaves consistia em passar um tempo todos os dias com a palavra de Deus e gravá-la no coração e na mente, para que ela moldasse as minhas ações e os meus pensamentos. Não tive dificuldade de acreditar que a Bíblia era a palavra de Deus, porque depois que aceitei Jesus, as palavras praticamente saltavam das páginas, fervilhando de vida quando eu as lia. Havia em mim um desejo imenso de conhecer mais e mais a verdade de Deus, a fim de alimentar e fortalecer as partes de meu espírito e personalidade gravemente desnutridas. Memorizava alguns versículos e repetia-os em voz alta quando necessitava de forças para atravessar os períodos tenebrosos de minha vida. Descobri que para vencer o dia, eu precisava ler a Bíblia em primeiro lugar todas as manhãs. Programei-me para seguir o caminho certo desde o início, o que me deu uma base sólida para organizar o meu dia. Sempre que era tentada a voltar ao velho hábito de me considerar uma fracassada ou de sentir medo e depressão, eu lia a Bíblia até perceber uma mudança em minha atitude e a minha mente enchendo-se de paz. A chave da palavra de Deus também era munição espiritual para eu resistir a tudo que se opunha a mim. Ela me ajudara a entender a autoridade e o poder que me foram dados por Jesus. Combatia as mentiras com a verdade. Quando tinha medo e ouvia uma voz em minha mente dizer: "Você não vale nada, não merece estar viva, vai acabar louca como a sua mãe." Eu lia em voz alta este versículo da Bíblia em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repetia as palavras com convicção até o medo passar. Reconhecia que aqueles pensamentos eram mentiras do reino das trevas, do inimigo, e não condiziam com a verdade de Deus. Os pensamentos mentirosos não tinham mais poder depois que o pai da mentira deixou de ter controle sobre mim. Meu Pai Celestial ajudara-me a enxergar a verdade e a permanecer firme nela. As chaves da oração foram muito importantes para mim. As palavras do rei Davi, de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, dito em Salmos 5,3, ressoavam em minha mente. E eu sabia que precisava acordar cedo todas as manhãs para conversar com Deus. Aprendi que quando apresentava todas as minhas preocupações a Ele e ouvia as suas orientações, eu tinha um dia mais pacífico e produtivo. Um dia que não era mais deixado ao acaso. Descobri o grande poder que era liberado quando orava em nome de Jesus. E eu estava apenas tocando a superfície. A chave da confissão também foi poderosa para abrir a porta dos benefícios de viver no reino da luz de Deus, depois de ter saído do reino das trevas.
Confessei todos os pecados que existiam em meu coração. Eu pensava que pecado significava fumar, beber, usar drogas e praticar imoralidade sexual. E que, por não estar envolvida com nada disso e não ter assassinado ninguém, nem roubado nenhuma loja de bebidas, não poderia ser classificada como pecadora. Que engano! Descobri que pecado era uma expressão arcaica que significava errar o alvo. Tudo o que não estava no centro era pecado. A descoberta abriu os meus olhos para um mundo inteiramente novo. Qualquer coisa que fugisse da vontade perfeita de Deus para a minha vida era pecado. Com base nisso, eu tinha muito o que confessar. Minha atitude crítica, dúvidas, falta de amor próprio, mentiras inofensivas, egoísmo e muitas outras coisas que eu fazia sem perceber que eram erradas. Orei como o rei Davi da Bíblia orou em Salmos 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, mostra-me os meus pecados secretos e purifica-me de todos eles. Aprendi que a raiva que guardava desde a infância era pecado, apesar de ter começado a senti-la quando era jovem demais para entendê-la, e de ter bons motivos para isso. O pecado nunca é justificado, não importa quem o comete ou que idade tem. Deus nunca aprova o pecado, mas ele encontrou uma forma de justificá-lo por meio de Jesus, e a chave para usar este recurso é a confissão. Assim que aceitamos Jesus, somos responsáveis por trilhar os seus caminhos. Quando saímos dos trilhos, devemos usar a chave da confissão e nos arrepender. Quando eu não usava as chaves da confissão, os laços da culpa me amarravam e eu me sentia infeliz. A chave do perdão, receber o perdão de Deus e perdoar os outros, também foi extremamente importante. Um dos meus pecados mais persistentes para serem confessados era a dificuldade em perdoar a minha mãe. Tinha de lidar com isso todos os dias. Havia confessado a minha dificuldade em perdoá-la no escritório de aconselhamento e pensava que o assunto tivesse sido resolvido, mas durou apenas até a próxima vez que a vi. Naquele instante, os antigos sentimentos de ressentimento, frustração, amargura e raiva desencadearam-se como uma avalanche, acompanhados de seus parceiros, derrotismo, desencorajamento e tristeza. Deus, eu perdoo completamente a minha mãe. Confessava todos os dias, quer sentisse vontade, quer não. Não tinha dúvidas de que se alimentasse aquele rancor, não teria a plenitude de vida e as bênçãos que Deus havia preparado para mim. E estava convencida de que aquilo me tornaria fisicamente enferma. Jamais seria uma pessoa completa enquanto guardasse rancor no coração. Tinha de me esforçar para conseguir perdoá-la. Mas passei a entender que o perdão não corrige a outra pessoa, mas nos liberta. E nós precisamos nos libertar, caso contrário, nunca receberemos o que Deus tem para nós. Deus respondeu às minhas orações a respeito de perdoar mamãe, porque o perdão se desenvolveu de tal forma em meu coração que eu consegui vê-la como Deus planejara que ela fosse e não como era. Vi que a sua vida fora deformada pelos traumas que sofreu e que ela, assim como eu, fora vítima de seu passado. Só que ela nunca encontrara a saída. Eu sentia uma tristeza profunda todas as vezes que me lembrava daquela menina de 11 anos que perdera a mãe e se sentia responsável pela morte dela, acreditando que Deus e a vida a haviam abandonado. Em vez de odiá-la, senti pena dela e comecei a orar por sua cura.
Depois de ler sobre doenças mentais, comecei a entender que o cérebro de mamãe não funcionava como o cérebro de uma pessoa normal. Eu sabia disso havia muito tempo, mas sempre a culpava por seu comportamento. Agora via que ela não podia fazer nada. A doença a deixava à mercê de pensamentos desconexos e desorganizados, sem nenhum sentido. Seu comportamento ilógico e impróprio, como rir quando eu me machucava ou zangar-se quando eu arrumava o meu quarto, era considerado pelos especialistas no assunto normal em qualquer pessoa na condição dela. Havia ocorrido um curto-circuito em algum lugar. Tudo que mamãe imaginava era completamente real para ela e comum em pessoas com a mesma doença. A sua mente não conseguia distinguir as coisas com clareza. Senti pena dela e me arrependi de todas as ocasiões nas quais reagi de forma completamente insensível. Agora a respeitava pela maneira como havia conduzido a vida apesar de todos os reveses. O perdão que concedi à mamãe permitiu-me evocar boas lembranças dela que eu nem sequer imaginava que existissem. Vieram-me à mente cenas em que ela fazia panquecas para mim quando eu tinha 3 anos e cenas da festa que ela organizara quando eu completei 9 anos. Em meu aniversário de 12 anos, quando eu pensei que ninguém havia se lembrado, ela me dera um conjunto de saia e blusa azul turquesa que encontrara em uma loja. No Natal, ela sempre preparava uma ceia, fazia bolas de pipoca e comprava lembrancinhas para toda a família. Agora eu conseguia ver o seu esforço para transformar a data numa comemoração especial, embora para ela deva ter sido terrivelmente difícil. Cada parte da vida deve ter exercido uma pressão enorme sobre ela, mas eu nunca via a sua infelicidade, apenas a minha. Esquecera-me daqueles eventos porque logo depois de cada um deles ela agia de modo tão terrível e doloroso que anulava todos os gestos de bondade. Agora, porém, ao perdoar os teus atos cruéis, eu conseguia ver os atos positivos. No entanto, eu sentia uma grande contrariedade todas as vezes que me encontrava com mamãe, porque, embora eu a tivesse perdoado, o ódio dela contra mim aumentava à medida que a sua doença mental progredia. Eu dependia de Deus para ajudar-me a cada encontro. Com o passar do tempo, porém, passei a não suportar mais a companhia dela e liguei para Mary Ann. Ela instruiu-me a respeitá-la de longe e não permitir mais que mamãe me maltratasse. Foi o que eu fiz. Enviava-lhe cartões e cartas com palavras de ânimo e muitos presentes que ela queria e dos quais necessitava. A chave de dizer sim a Deus referia-se a confiar nele em tudo. Cada vez que imaginava ter solucionado todos os meus problemas, eu me via em outras encruzilhadas nas quais Deus me pedia que fizesse um comprometimento maior com ele, que lhe entregasse os meus sonhos de vir a ser uma pessoa importante. Eu sempre associava a minha identidade ao sucesso conseguido em minha carreira, mas Deus queria que a minha identidade estivesse nele. O Senhor falou ao meu coração, dizendo: você é preciosa para mim, quer tenha sucesso, quer não, até mesmo se for rejeitada aos olhos do mundo. Essas palavras me deram grande conforto. No programa de purificação de Deus, todos os excessos de bagagem precisavam ser eliminados, e o principal deles era o meu eu. Todos os meus desejos de ser notada, de ser alguém, de fazer algo grandioso, tinham de ser entregues ao Senhor. Meus sonhos tinham de ser os sonhos dele, aqueles que ele colocasse em meu coração.
Não podiam ser aqueles que eu imaginava que deveriam ser. Está bem, Senhor, eu disse finalmente com muita relutância. Não vou mais considerar a falta de sucesso aos olhos do mundo como fracasso. Abandonei todos os programas de televisão e gravações no estúdio. Dediquei-me exclusivamente a ir à igreja, cuidar de minha casa e de meu marido e ver todos os meus sonhos desabando, enquanto uma parte de mim morria um pouco a cada dia. O processo da morte foi longo e doloroso. Durante todo aquele tempo, Deus ensinou-me que eu precisava abrir mão de tudo, depender totalmente dele e viver em seus caminhos. Li essas palavras de Jesus em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Reconheci então que havia uma ligação clara entre a minha obediência e desfrutar a presença de Deus em dose maior. Sua presença era luz e vida para mim, e eu não queria perdê-la por ter alguma conexão com o reino das trevas. Ver que a consequência do pecado é a morte e que não há escuridão maior que essa. Quanto mais eu obedecia a Deus e vivia em seus caminhos, mais me aproximava da luz de suas bênçãos. Mas não foi fácil enfrentar quem eu era para me tornar a pessoa que Deus planejou ao me criar. Tive de sair deliberadamente das trevas e decidi viver todos os dias na luz do Senhor.